Olá, esta é a segunda parte do estudo intitulado Jesus e o Referencial Transcendente. Para dar um sentido de continuidade, faremos apenas um resumo da primeira parte e assim prosseguiremos com a segunda parte. Então, na primeira parte do estudo, chegamos à conclusão, baseados na análise promovida pela exegética espírita através da atividade intelectual de Allan Kardec, chegamos ali à conclusão de que Jesus, de fato, estabelecera um efetivo referencial transcendente para a existência humana. Porque, embora ele esteja inserido na tradição judaica, e esta é, por excelência, uma tradição religiosa, portanto há uma visão, uma concepção geral da vida de cunho religioso, embora então ele esteja inserido neste contexto religioso, os meios de espiritualização do ser oferecidos por esta concepção religiosa do mundo não eram de modo muito amplo e, portanto, não promoviam uma certa eficácia na espiritualização do ser, porque a tradição religiosa vigente também está sob o processo da evolução. Então, o pensamento religioso do povo judeu ainda estava limitado pelas influências da vida material, e de modo que as categorias elementares do pensamento religioso não conseguiam ainda transcender de modo amplo e efetivo esses limites estreitos da vida material, né? Por isso vemos que a concepção de Deus, a concepção de alma, de uma vaga concepção de vida futura, tudo isso ainda está muito limitado por uma certa visão materializada destas noções, de modo que a prática religiosa inserida no cotidiano era muito mais voltada para as questões puramente sociais, sociocêntricas e de valores mundanos, né? De modo que Jesus, então, de fato, ao trabalhar no significado da noção de vida futura, ele amplia esse conceito e faz com que, de fato, há uma transcendência do significado, de modo que esta noção de vida futura, de Deus e de alma, não fique mais limitado ao pensamento que está demasiadamente identificado com a vida material, né? Por isso que, mesmo inserido numa tradição religiosa, e a religião teria por função oferecer os meios de espiritualização do ser, ainda não era eficaz esses meios, justamente porque o pensamento naquela época e até hoje ainda está demasiadamente identificado com a vida material e, portanto, limita as noções e os valores espirituais a esta projeção mecânica das influências da vida material sobre o pensamento religioso, né? Então, buscamos ressaltar ali, baseados em Kardec, que Jesus, de fato, promove um vigoroso processo de espiritualização e, portanto, ele tem uma importância cultural e espiritual dentro da sua época e de todo o processo histórico da humanidade. Ele tem uma importância imprescindível, né? Justamente porque ele dilata as perspectivas culturais no plano religioso, justamente para o infinito da vida espiritual e da transcendência efetiva desta vida espiritual, né? Então, ali Kardec exaltou este princípio, esta noção de vida futura, tal como Jesus a entende, e fez-nos perceber que a noção de vida futura é um princípio fundamental do pensamento de Jesus, onde todos os outros preceitos de moral vão encontrar a sua razão de ser, né? Então, por isso ele se debruçou
de modo meticuloso e metódico nesta noção de vida futura, baseada no ensino contido na frase "o meu reino não é deste mundo", justamente para fazer destacar aos nossos olhos a importância cultural e espiritual da noção de vida futura no pensamento de Jesus, né? E assim também ele segue o espírito da doutrina, porque embora haja uma representação institucional do pensamento de Jesus, a atividade de investigação de Allan Kardec, a pesquisa espírita, ela visa sobretudo ultrapassar também a representação institucional do pensamento de Jesus, que fora desenvolvida e propagada ao longo do tempo, para alcançar tão somente a legitimidade deste pensamento, né? Então, a proposta aqui é justamente transcender também esta representação institucional, teológica, dogmática do pensamento de Jesus, né? E os meios pelos quais é possível realizar isso é justamente porque na pesquisa de Allan Kardec, ele, se ocupando da fenomenologia mediúnica, conseguiu apreender certos princípios objetivos, isto é, que decorrem da própria natureza dos fenômenos provocados por agentes extracorpóreos, que são os espíritos. Então consegue apreender princípios objetivos com os quais é possível aplicar na análise das tradições religiosas, no caso, na análise do cristianismo, né? Uma vez que estes princípios decorrem de um conjunto de fenômenos, da análise, do estudo desses fenômenos, é possível apreender estes princípios. Então eles são independentes da cultura, eles são independentes dos sujeitos, dos processos históricos, dos jogos de poder que ocorrem nas relações sociais. E por isso então Kardec designa estes princípios apreendidos na análise metódica dos fenômenos mediúnicos, ele designa estes princípios como a chave natural. Então é a partir desta chave natural que é possível realizar uma exegética espírita, cuja finalidade é, sobretudo, desvendar, destacar o pensamento legítimo de Jesus, né? Então, agora adentrando propriamente na segunda parte do estudo, nós gostaríamos de ressaltar alguns contrastes. Por quê? Kardec, ele vê na noção de vida futura apresentada por Jesus uma base extremamente importante, onde pode se fomentar uma moral que permita de fato a realização da essência humana, a realização da criatura. Então, em Kardec há uma valorização humanística da noção de vida futura. Entretanto, é preciso ressaltar que dentro do processo histórico, esta noção de vida futura, ela também é negada, ela também é desvalorizada e é criticada severamente. Há uma determinada corrente, a qual Kardec participa, que valoriza esta noção de vida futura e busca exaltá-la na sua importância cultural e espiritual. Mas também é preciso dizer que há determinadas correntes filosóficas, sobretudo na contemporaneidade, que buscam denunciar os problemas e as deficiências que uma certa noção de vida futura, de um paradigma transcendente, causou na psique humana. Então há este contraste que nós gostaríamos também de ressaltar, porque também uma das finalidades dos nossos estudos é pensar o espiritismo, pensar os seus postulados inserido na contemporaneidade, dialogando com a contemporaneidade e vendo quais são os pontos em que ele é criticado, quais são os pontos em que ele pode contribuir, quais são os pontos que porventura ele também pode ultrapassar a crítica contemporânea numa síntese,
ou numa refutação de fato, né? Então, para exemplificar um pouco mais esse contraste entre a afirmação kardeciana da necessidade e da importância da noção de vida futura, de um além, e ao mesmo tempo uma negação contemporânea e uma crítica severa da contemporaneidade acerca desta mesma noção de vida futura, de um além, de um mundo espiritual, de Deus, para exemplificar estes contrastes, podemos ressaltar algumas notas, apenas algumas notas, do pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche, porque ele representa um dos pilares da crítica contemporânea em torno de qualquer referencial transcendente e também em torno da metafísica tradicional, particularmente desenvolvida no Ocidente, né? Nietzsche ele considera que qualquer referencial transcendente que se imponha à vida como superior à própria vida e que não tenha a vida biológica, esta vida que nós vivemos, como um sentido em si mesma, qualquer referencial deste tipo, desta natureza, ele é em si mesmo um elemento mórbido para a cultura, porque no pensamento dele ele é sobretudo engendrado por mentes fracas e pusilânimes que, não suportando a percepção trágica da existência, buscam criar certos escapismos e certos meios de fuga psicológica para um além, para uma vida espiritual que os arranque definitivamente da tragicidade desta vida que é vivida. Porque esta vida ela é trágica em si mesma? Porque ela é a manifestação da vontade de potência nos vários indivíduos de todas as espécies no seio da natureza. E a vontade de potência promove então aquilo que podemos chamar em grego de polemos, a guerra, mas no sentido mais genuíno do polemos, o embate das forças para que um indivíduo ou uma certa aristocracia se estabeleça por um tempo, e aí é nesse embate de forças e de poderes e de vontades de poder que há também o movimento da natureza. Ele é uma espécie de condição, de possibilidade da manifestação da natureza e da vida social, né? Então, em Nietzsche é preciso aceitar essa tragicidade da existência humana e da existência na sua totalidade no seio da natureza, porque ela é mesmo a condição para que haja manifestação constante e ao mesmo tempo ela é a condição para que se possa engendrar no campo específico da cultura humana uma cultura superior, né? Então toda ética que não tenha esta existência, mesmo que sendo trágica, como uma finalidade em si mesma, mas sim uma ética que visa um outro mundo, um mundo além, um mundo de um espírito, um mundo onde não há o embate de forças, onde não há as pulsões que desejam se impor umas às outras, toda essa ética deve ser refutada, eliminada, porque ela é uma ética do homem doente, do homem moderno, do homem degenerado, que se desgarrou da natureza e busca fugir dela como um amedrontado, né? Então, em Nietzsche, essa é uma das possíveis críticas que está contida no pensamento nietzschiano, porque também há vários outros pontos que ele ressalta na genealogia da moral e tudo mais, mas não queremos nos delongar muito nisso. Então, para encerrar, em Nietzsche também, essa ética do além, essa ética é baseada no referencial transcendente, ao mesmo tempo que ela nega a tragicidade da vida através de uma ilusão de um além, né? Ela busca engendrar naqueles que querem viver de fato
a vontade de poder, a vontade de potência, e buscar expressar a sua força no contato com os outros e com os outros agrupamentos, o portador desta ética doente que causa degenerescência do ser humano busca inculcar no outro a consciência de culpa. Então isso ao longo da história faz com que surjam várias perturbações mentais, vários processos de desequilíbrio da psique, e coisa que é possível ser percebida hoje diante do pensamento nietzschiano, né? Que o homem moderno, o homem contemporâneo é um homem recalcado, reprimido, que aprendeu a falar não à natureza, aprendeu a falar não aos instintos, aprendeu a falar não à vontade de poder, mas ao mesmo tempo perdeu o seu vigor, perdeu a sua capacidade de criação, perdeu a sua capacidade de contemplar o trágico e ao mesmo tempo afirmar o trágico. Então Nietzsche batalha severamente contra qualquer referencial transcendente que se imponha à vida, que é esta vida biológica, que é esta vida que deve ser vivida na sua tragicidade. Então ele determina uma espécie de ética heróica. Ao mesmo tempo, pode infundir naquele que busca seguir o seu pensamento uma certa autoapreciação demasiada, né? Porque se você não segue a ética do medo, a ética do referencial transcendente, você está mais apto a ser realmente forte, uma personalidade aristocrática e que consegue trabalhar com a condição de finitude da existência e de tragicidade desta existência. Então, ao mesmo tempo, promove um sentimento de grandeza por aquele que consegue verdadeiramente afirmar esta ética que tem a vida física, a vida material como um fim em si mesmo, né? Enfim, esse foi um dos exemplos que podemos ressaltar dentro de vários outros exemplos na contemporaneidade que tentam demonstrar como um referencial transcendente, como uma noção de vida futura é pernicioso para a cultura, né? E é preciso então, a partir deste paradigma, refutar qualquer metafísica e buscar recuperar um sentido trágico da existência e ao mesmo tempo uma prática aristocrática do cotidiano, né? Num sentido mais nietzschiano. Agora, avançando por uma possível terceira parte, podemos considerar e o espiritismo em face dessa crítica, e o espiritismo em face também do ascetismo mórbido que foi realmente engendrado através da representação institucional do pensamento de Jesus. Que tem o espiritismo a dizer? Que pode ele contribuir, que pode ele apontar para uma outra via que não a distorção do referencial transcendente por parte das representações institucionais do pensamento de Jesus, e também apontar para uma outra via que não seja apenas uma afirmação heróica e um pouco orgulhosa desta vida material, da sua finitude e da sua vontade de poder. Pode o espiritismo apontar para uma outra via e ao mesmo tempo realizar alguma espécie de síntese da afirmação da noção de vida futura e ao mesmo tempo da negação desta noção de vida futura e de um referencial transcendente para a existência humana? Pensamos nós que sim. O espiritismo, de fato, ele também combate qualquer noção de ascetismo mórbido, qualquer noção que busque degradar a existência corporal, que tenha a matéria e o corpo como fonte do pecado, como uma prisão da alma, enfim, como uma concepção degradante
e ao mesmo tempo que busca exaltar apenas o espírito. O espiritismo ele não se baseia em nenhum dogma, em nenhum sistema teológico, e ele se origina sobretudo de uma observação da fenomenologia mediúnica, ou seja, ele busca observar a própria natureza, ele busca observar as próprias manifestações que advêm ele busca observar a própria natureza, ele busca observar as manifestações que advêm da própria realidade. Então, um certo conjunto de fenômenos denunciando de modo empírico, dando os indícios sensíveis e empíricos da ação do espírito sobre a matéria, faz com que a análise kardeciana desenvolva e apreenda todos os princípios que decorrem desta fenomenologia. Então, comprovando a existência do espírito, isto é, delimitando que a causa eficiente de um certo conjunto de fenômenos, ela é justamente a ação do espírito sobre a matéria, e portanto então são indícios empíricos e sensíveis da existência do espírito. Então daí decorre toda uma cosmovisão, a partir de uma constatação, alguma coisa que indica pelo menos que é uma inteligência extracorpórea que promove certos fenômenos. Então Kardec daí, desta constatação principal, faz decorrer toda uma cosmovisão. E a cosmovisão espírita, ela é global, ela é dialética, porque espírito e matéria, se interagindo constantemente, permitem que haja a manifestação do todo. E o espírito individuado, que é a individuação do princípio inteligente, permite que haja ao mesmo tempo o advento da consciência e a ação de espíritos que são consciências e vontades livres que promovem certos fenômenos que denunciam não apenas movimentos mecânicos, mas denunciam também que há ali uma inteligência, uma subjetividade por trás daquele aparato fenomênico, Então, a partir desta análise da própria natureza que os princípios espíritas são desenvolvidos, são apreendidos. Então, os princípios espíritas, eles são imanentes à natureza, são imanentes à própria realidade. Por isso que nós pensamos que é uma possível resposta tanto ao nietzscheanismo, qualquer espécie de niilismo, e ao materialismo, porque não apelamos para a dogmática, a teologia, não apelamos também para princípios a priori, mas buscamos nos basear nos indícios empíricos, sensíveis da existência do espírito e da ação do espírito sobre a matéria. Então a cosmovisão espírita, ela é dialética, e a matéria, ela é vista como um momento necessário na existência do espírito, enquanto princípio individuado que permite o advento da consciência. Ora, sem a matéria e sem a união pelo fenômeno da encarnação e das muitas encarnações, daí decorre a lei das reencarnações, sem esta união com a matéria, o princípio espiritual, ele seria apenas, digamos assim, um potencial ontológico estático. Olha só, então, o espiritismo, ele revaloriza radicalmente a noção de matéria, porque a matéria, ela é imprescindível para que haja para que haja de fato um desenvolvimento do princípio espiritual no tempo. Sem a matéria, isto é impossível dentro da dialética espírita, dentro da cosmovisão dialética do espiritismo, Então, a matéria, ela é vista como um espaço de estímulos sensíveis imprescindíveis para que o princípio espiritual possa então mobilizar os seus recursos intrínsecos e buscar dominar esses estímulos
desenvolver a partir desses estímulos e superar as circunstâncias que a própria matéria impõe ao princípio espiritual individuado, também não individuado. De modo então que a matéria insere o princípio espiritual na sucessão cronológica, na temporalidade cronológica, mas ao mesmo tempo em que o princípio espiritual está em contato com o tempo cronológico, que é o fluir das coisas materiais, neste contato e nesse jogo de experiências que a matéria lhe oferece, então a temporalidade ontológica ela pode ser vivida na sua intensidade, porque então com os recursos que a matéria oferece ao espírito, ao princípio espiritual, o princípio espiritual pode então promover um movimento não espacial, mas um movimento qualitativo, que é a realização do progresso ontológico, do progresso da própria consciência. Então, na duração da consciência, que é a temporalidade ontológica do espírito, só é possível o movimento qualitativo no contato primeiro com a matéria, né? Por eras e eras ocorrendo isso. Inserido o espírito na temporalidade cronológica, a temporalidade ontológica, ela permite então que haja o movimento qualitativo do ser na duração da consciência. Sem esta tensão da existência promovida entre o contato com a matéria e o espírito então, repetimos, seria apenas um potencial ontológico estático, inânime, né? Ele precisa desta tensão existencial. Ora, as religiões, de forma geral, elas buscaram sempre degradar a tensão existencial, né? Buscando revestir a potência material, o princípio material, com significados aviltantes, com significados degradantes. Isto não ocorre no Espiritismo. Ele reafirma a importância ontológica da matéria para a consciência, né? Ele revaloriza o contato com a experiência do mundo, com a experiência do corpo, que é extremamente imprescindível para o aflorar da consciência e seus subsequentes desenvolvimentos, né? Então, dentro da cosmovisão espírita, a tensão existencial, que só pode se dar entre o contato de matéria e espírito, ela é exaltada, né? Por isso que dentro da concepção espírita podemos dizer que ela oferece de fato uma verdadeira paideia, no sentido grego, uma paideia como uma educação integral do ser, né? A matéria, ela é vista como uma mestra severa, como um espaço imprescindível, onde o espírito se realiza e portanto, consegue um movimento qualitativo na duração da consciência. E desse modo, a matéria então ela é novamente inserida num projeto espiritual do ser, né? Naturalmente que ainda há uma hierarquia, sim, porque o espírito ele é o princípio fundamental. Dentro de uma perspectiva ontológica, ele é a realidade superior, né? E tudo está em função dele. Mas não há mais um ascetismo mórbido, não há mais práticas religiosas aviltantes de repressão e de recalque das pulsões do corpo. Pelo contrário, uma moral que se baseie neste referencial transcendente, que é o pensamento de Jesus, e onde o Espiritismo busca libertá-lo da dogmática, do misticismo, do ascetismo, né? O referencial transcendente, então, ele fomenta de fato uma moral que faça com que o espírito na carne alcance continuamente um estado de lucidez, porque a matéria ela exerce certa atração na consciência inevitável, e essa atração e as suas exigências elas podem continuar até após
o desprendimento definitivo da consciência do corpo, da matéria. Ou seja, até no mundo espiritual, estas exigências da vida material podem se fazer presente na consciência. Daí está o seu poder excessivo sobre a consciência. Por isso que uma moral baseada nesse referencial transcendente, ela não vai negar o corpo e a experiência material, mas ela vai oferecer recursos morais para que o espírito cultive de fato um estado de lucidez constante e crescente, porque ele também não deve estar instrumentalizado pelas paixões, pelas exigências do corpo, também não deve estar tão somente a serviço da vida corporal. Ele deve alcançar sim um estado de plenitude, e plenitude aqui significa tão somente um aproveitamento virtuoso dos recursos e das condições de progresso intelecto-moral que a vida no corpo oferece. Então repetimos, a plenitude significa realmente, a plenitude da consciência significa realmente um aproveitamento virtuoso das condições e possibilidades de progresso intelecto-moral que o corpo, que a vida corporal oferece à consciência, ao espírito. Então este referencial transcendente, ele busca educar todos os aspectos do ser e não recalcar e nem degradar o aspecto sensível da manifestação do ser. Por isso que vemos na cosmovisão espírita um grande serviço, ao mesmo tempo que ela destaca o pensamento de Jesus, buscando libertá-lo da representação dogmática, mística e ascética, num sentido mórbido, e ao mesmo tempo ela integra de fato o princípio material numa cosmovisão espiritual, e não em detrimento um do outro, porque cada princípio material e espiritual é compreendido na sua especificidade ontológica, é valorizado na sua singularidade, não em detrimento do outro. Não é aquela síntese que sempre está um elemento superior ao outro. No sentido de função para a manifestação da vida, cada princípio material ou espiritual cumpre uma singularidade específica e um papel extremamente importante. Dessa forma, então, concluímos o nosso estudo, nosso singelo estudo, que iniciou com uma análise do referencial transcendente instituído pelo ensino de Jesus, um referencial de fato transcendente que liberta os significados espirituais de Deus, de alma e de vida futura, das influências da vida material e do pensamento identificado com esta vida. Depois, num segundo momento, buscamos ressaltar que, embora haja uma valorização humanista dessa noção de vida futura, na pesquisa de Allan Kardec, sobretudo, embora haja essa valorização e essa afirmação, há também no processo histórico, sobretudo na contemporaneidade, uma negação e uma crítica severa dessa noção de vida futura, de um além, de uma metafísica tradicional, que dela decorre. E em um terceiro momento buscamos fazer uma espécie de síntese da afirmação e da negação da vida futura através da cosmovisão espírita, que é essencialmente dialética e tenta demonstrar a interação entre princípio material e princípio espiritual para a manifestação da vida e ao mesmo tempo para o advento da consciência e para também a sua realização progressiva no tempo, de modo que compreendemos que o pensamento kardeciano nos dá subsídios muito profundos e que não foram esgotados aqui de modo algum para uma análise do pensamento de Jesus e ao mesmo tempo um diálogo com a contemporaneidade. Ficamos por aqui.